Com quantos quilos de medo se faz uma tradição? O verso da música Senhor Cidadão, de Tom Zé, serve para ilustrar o tema de hoje no Em Questão: trote e o currículo oculto nas escolas médicas. Nossos convidados são a assessora da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, Alice Quadros, e o estudante do 3º ano de Medicina da FMP-Fase, André Felipe da Rocha. Muito bem-vindos, obrigada pela participação. A gente começou falando aí de tradição, né? Por trás dessas tradições, de muitas tradições, tem uma violência oculta aí, uma ideologia de opressão, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente pode trazer alguns exemplos palpáveis, né? Eu faço a Faculdade de Medicina da USP de São Paulo e lá é muito comum as pessoas se referirem como filhas de Arnaldo, filhos de Arnaldo. E aí, se você faz um resgate histórico de qual é essa tradição, quem foi Arnaldo foi reconhecidamente eugenista em seu tempo. E as pessoas ainda hoje usam isso através de um discurso crítico da tradição, né? Então, você vê que a tradição, ela perspassa por uma ode a um passado que muitas vezes as pessoas desconhecem, não sabem dos seus podres, e os mantém pura e simplesmente por esse discurso vazio de manutenção de alguma coisa antiga, porque ela é antiga. E eu acho que esse discurso traz muitos malefícios a longo prazo, né? Cria estruturas que são difíceis de se romper, porque quando você cria uma tradição, você tira a crítica sobre aquela prática. E aí você não consegue permear de debate aquilo, não consegue transformar a realidade. Se eu for hoje chegar na minha faculdade e falar, não, eu acho insustentável a gente manter, fazendo uma ode a um eugenista, ter um busto dele na frente da faculdade, eu tenho certeza que seria linchado. Porque é tradição das pessoas da faculdade se referirem a isso, né? Então acho que os exemplos são diversos. Esse discurso da tradição, ele sempre é usado e retomado diversas vezes em várias práticas trotistas. A manutenção, né, dessas práticas se dá muitas vezes através desse discurso. Então, é exatamente isso, né? O que é uma tradição? A tradição seria fazer algo única e exclusivamente porque isso já foi feito antes, porque é uma coisa antiga. Isso não tem o menor cabimento, isso não faz o menor sentido. Quer dizer... E há tradições e tradições, sim, né? Não significa que a gente não deva fazer tradições, mas significa que a gente deve sim questioná-las. A gente não pode fazer algo só porque isso já existia antes. Quando faz mal a alguém ou alguma coisa, algum ser vivo, né, ou ao patrimônio, sim, deve ser questionado, né? Eu acho que não só o trote, mas acho que a gente pode estender isso para qualquer tradição. Acho que qualquer tradição é questionável e dentro desse pensamento crítico a gente entende se a gente reproduz ela ou não. Agora, vir com esse discurso silenciador, né, de que é uma tradição e por isso a gente não pode falar sobre isso, por isso a gente não pode questionar, é muito complicado e é muito violento, né, porque legitima que séries de violências sejam perpetuadas, sejam continuadas, e em função disso que o trote se baseia, né. E aí a gente vê que muitas das estruturas para a manutenção da hierarquia interna, do discurso autoritário, da violência simbólica, de mecanismos punitivos para as pessoas, tudo isso faz parte de uma superestrutura, né? Uma superestrutura que se baseia em mecanismos autoritários. Então, falar de tradição, falar de todos esses elementos é falar de uma coisa muito contemporânea, é resgatar como pertencimento, como tradição, como a perda de empatia, a perda de capacidade empática, são elementos que constroem uma perda de crítica das pessoas e uma conivência com toda essa violência, né? Vamos falar então o que é o currículo oculto? Então, o currículo, quando a gente entende o currículo, a gente entende ele em várias camadas, de várias formas. O currículo formal nada mais é do que a gente vê durante nossa graduação, dentro da nossa faculdade. Ou seja, é a ementa das matérias, é o conteúdo, dentro da medicina são as perspectivas biológicas, etc. O que é ensinado dentro de sala de aula. O currículo informal vem logo depois. Seria tudo aquilo que a gente aprende para além da sala de aula, para além daquilo que é o básico ali. Seja, por exemplo, assistindo uma palestra, seja participando de um congresso, seja por meio das ligas acadêmicas. É todo aquele conteúdo que a gente adquire dentro da universidade e que vai ser influente na nossa formação. Para além disso, para além do currículo formal e para além do currículo informal, a gente entende que existe um currículo oculto. O currículo oculto é basicamente tudo aquilo que influencia na nossa formação e que muitas vezes passa desapercebido,
é sutil e que não está escrito em lugar nenhum, que não está mas escrito que é em lugar nenhum. passado. Exatamente. Né? Seja a postura de um professor, seja um tipo de comentário que é feito em sala de aula, tanto de uma forma positiva quanto negativa, sabe? Seja uma perspectiva machista de se ver um determinado conteúdo, uma piada LGBTfóbica, ver de uma forma racista determinados aspectos. Isso, apesar de não ser um conteúdo ali de fato, ele define a nossa formação e ele se transforma em conduta médica depois. E o trote, ele vem muito nesse sentido também, de influenciar como um currículo oculto. Do primeiro currículo oculto, acho, da nossa graduação é o trote, que é o momento que a gente estabelece que existe uma hierarquia, que a gente estabelece que existe tradição, que a gente estabelece uma série de violências e que elas são legítimas. E muitas vezes elas passam desapercebidas, elas são naturalizadas, elas são integradas dentro da faculdade da nossa formação e elas vêm se repetindo ao longo do curso. E isso forma um perfil de médico. Eu acho que dá pra gente elencar basicamente assim 4 coisas que compõem a construção do currículo oculto, né? Como o André bem falou, currículo oculto é tudo que constrói a nossa formação subjetiva e que vai ser influente na nossa formação enquanto profissionais e na produção de conhecimento através da academia. Então, eu acho que o primeiro momento é não só o trote como mecanismo de formação dessa subjetividade, mas, para além disso, a perda de crítica dos indivíduos, né? Porque a gente já sabe que o acesso à universidade, que é um dos pilares que eu estava pontuando, ele é extremamente elitista. A gente vê que muitas das pessoas nas universidades, e isso é reiterado nas universidades pagas, na qual o Estado se desresponsabiliza do compromisso de fornecer educação, né? A gente vê um perfil muito específico de pessoas. São pessoas brancas, são pessoas heterossexuais, cisgênera, são homens em maioria. Que nunca trabalharam. E essas que não trabalham, não tiveram que trabalhar enquanto estudavam, né? Tiveram diversos privilégios. E aí, logo que essas pessoas entram na universidade, a primeira resposta institucional que elas recebem é: vocês são os melhores, vocês são elite intelectual, vocês são a nata da sociedade. E tudo isso vai contribuindo para uma pessoa que já viveu num ambiente de privilégio por toda a parte da vida, a uma perda de crítica e uma perda de capacidade empática. E por que eu acho que é importante a gente falar de empatia nesse momento, né? Porque eu não acredito que verdadeiramente a gente consiga, numa sociedade em que existem opressões, que existe um discurso institucionalizado, que violenta certos segmentos da população, que a gente tenha realmente a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas a gente pode tentar. E esse compromisso empático é uma necessidade básica de cidadania. E o que acontece dentro do processo na academia é uma perda, um distanciamento dessa capacidade empática, né? Isso explica porque um profissional da saúde que vai trabalhar na ponta depois não consegue entender qual é a lógica, como é a determinação social do processo de saúde e doença, como aquele trabalhador adoeceu e chegou àquela condição. Então, eu acho que em um primeiro momento a gente entender que o currículo oculto, ele por essa perda de crítica e por enaltecimento dos privilégios individuais das pessoas, de um grupo já selecionado, já elitista, que já é um processo histórico, né, de destino da universidade, do ensino superior a segmentos da sociedade, que perca essa dinâmica, perca essa capacidade de se entrosar e de ter realmente um compromisso empático com as outras pessoas. E aí a gente não dá mecanismos das pessoas se sustentarem dentro da universidade, né? A gente vê que as políticas de permanência nas universidades públicas cada vez mais estão sendo cortadas. E isso impacta, sim, nas pessoas que mais importam dentro da universidade. Aquelas pessoas que vão trazer retribuição social de estar na universidade, né? Eu acho que essa é a proposta. A universidade, ela tem que ser socialmente referenciada, ela tem que trazer elementos, produzir conhecimento e levar isso para a sociedade. Mas o que a gente vê hoje na nossa academia, do jeito elitista que ela é uma produção de conhecimento totalmente voltada para um grupo que não dialoga muitas vezes com as demandas sociais. Isso impacta, sim, na construção, isso é resultado, né, da construção do currículo oculto. Outra coisa, né, em um segundo momento, a estrutura antidemocrática da universidade. A estrutura antidemocrática da universidade, ela coloca já como per se uma hierarquia. A mentalidade já da profissão médica com hierarquias de R3, R2, R1, isso dentro da residência do interno, das pessoas que estão no ciclo clínico, dos professores, isso já está perspassado, né? É uma violência simbólica e gera uma verticalidade do conhecimento. A gente numa aula de 2, 3 horas, 4 horas que seja,
a gente não tem estímulo ao pensamento crítico, a gente não tem uma formação horizontal com o professor. É sempre aquela aula de auditório, né? É uma coisa bem medieval, de várias pessoas ao lado, vendo uma pessoa mexer em outra pessoa, sem essa responsabilidade da construção crítica e dinâmica do conhecimento. Então já começa aí. Os estudantes, eles têm essa perda de crítica, elas são formados em uma mentalidade tecnicista e biologicista, né? Que não dialoga com as demandas que deveriam. Para além disso, essa carga extenuante, ela isenta a gente, aliena a gente do compromisso de buscar conhecimento em outros lugares, né? De se formar enquanto cidadão em diversos outros âmbitos para conseguir se construir enquanto ser crítico, que eu acho que é uma das funcionalidades da academia, ou deveria ser. Para além disso, eu acho que o outro eixo que está compondo, né, com esses outros 3 que eu falei, é a das opressões. Que isso é internalizado dentro de várias práticas, né? Em aula eu já ouvi comentários misóginos, desde aqueles comentários de mas você quer ser cirurgião, então você não vai poder ter filho. Isso não para mim, né? Porque eu nunca quis ser cirurgiã, mas diversas outras mulheres. Já ouvi sistematicamente professor negligenciar perguntas de mulheres na sala, dizendo, isso é pergunta de mulher mesmo. Isso é naturalização de violência, isso é naturalização de opressão. Quando o professor faz um comentário racista durante uma aula, ou que não seja durante uma aula, mas quando dentro de um treino, um estudante com uma relação com outro estudante ouve um comentário racista e naturaliza, não questiona isso, ele está sendo um mecanismo para a naturalização e manutenção daquela violência. Se a gente já fala que o acesso é restrito, né, que a universidade ela é restrita, dentro da Universidade de São Paulo, a gente tem menos de 3% de negros na universidade, numa sociedade em que existem mais de 50% de negros, eu acho que isso já é um primeiro impacto. E aí você tem a formação do corpo discente e docente para manter essa estrutura, né? Para manter toda essa verticalidade, manter toda essa violência simbólica. Não é por menos que os estudantes da Unesp fizeram blackface, por exemplo, sendo extremamente racistas. Não é por menos em que trotes ao longo do país eles amarram pessoas no poste, em uma referência à cultura escravocrata. Então, assim, essas mentalidades, essas práticas, elas são mantenedoras de um pensamento. Mantenedoras no elitismo da universidade, mantenedoras de certas violências. Isso remete, então, você está falando esse tempo todo da ideologia de superioridade de um grupo em relação ao outro, né? Que vai lá para a história do início dos trotes, na Idade Média, né? Fala um pouquinho sobre isso, André. Não, então, o trote ele vem exatamente nesse sentido, né? Que as universidades na época da Idade Média, elas eram... O conhecimento ele era da própria nobreza, né? E as universidades, quando elas surgem, você tem a ascensão da burguesia e pessoas que não eram nobres até então, que nunca tiveram acesso a conhecimento, eles começam a frequentar as universidades, eles começam a se inserir dentro desse ambiente. E o trote ele nasce nesse momento exatamente não para punir, mas para poder estabelecer ali uma hierarquia, quem que está aqui dentro, quem que domina, que no caso seriam os nobres em relação aos burgueses, né? Que você tem colocar eles em situações vexatórias, você tem a raspagem de cabelos, violência física. O raspar o cabelo é exatamente nisso, né? De você tá pegando alguém que é sujo e você tem que limpar ele, enfim. Tem que civilizar. Você tem que civilizar, você tem que adestrar essa pessoa que não é digna, mas que está ascendendo, que está chegando nesse local de conhecimento tão nobre, né? E o trote, a própria palavra, né? O trote, ele vem do trote do cavalo, né? Que é o cavalgar do cavalo, que é controlado, bem firme, enfim. O trote é exatamente isso, é você pegar a pessoa que está ingressando no curso e adestrá-la para que ela se adeque a essa estrutura que já está estabelecida, né? Tratando esses novos ingressantes como bichos, verdadeiramente, como era lá atrás, né? Sim. E transformando em coisas, né? Objetificando, né? Esse discurso veteranista, ele, para além de infantilizar as pessoas, ele é reificante, né? Ele reifica as pessoas, do jeito que você falou. Ele coloca as pessoas em lugares de submissão, de meras observadoras num processo que elas deveriam ser críticas. A universidade é para isso. Quando você fala da construção da universidade e dialogando com a história, né, da academia, a gente vê também que, segundo Foucault, as verdades elas são construídas, elas passam por diversas
coerções para se tornarem verdades, né? E a universidade acaba sendo uma mantenedora das verdades socialmente estabelecidas. O que sai dentro da universidade por produção acadêmica é respaldado socialmente. E se a gente tem uma sociedade que já é racista, LGBTfóbica em diversos níveis, a universidade desse perfil, desse grupo de pessoas, construída a partir desses mecanismos, ela forma pessoas muito específicas que vão trabalhar para a manutenção desses valores, né? E como isso se dá? Então a gente pode elencar diversos exemplos. Se a gente pega, por exemplo, a produção científica da medicina mesmo, ela é extremamente cisnormativa. A gente não tem em nenhum momento o preceito da existência de pessoas trans, colocado como legítimo ou igualmente válido enquanto de corpos cis. A gente não estuda a fisiologia de pessoas trans. Nas aulas da academia a gente só vê, quando vamos falar de vaginas, a gente só fala de mulheres. Mulheres, 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 mulheres. E aí um dia eu fui conversar com o professor, né, de comentar, professor, mas você não... Só mulheres menstruam? Porque existem homens trans, né, e homens trans que não fazem hormonoterapia também menstruam. Mas aí eu fico perguntando, essa invisibilidade, isso de gerar uma total inexistência das pessoas dentro do currículo básico, dentro de uma noção, isso vai ser impactante na hora da saúde, né? Porque aí um profissional, quando vê um homem dentro da ginecologia, não vai entender, vai ridicularizar, vai invalidar essa pessoa. E isso é uma violência, então é mantenedor. Mas isso não é totalmente invisibilizado. E isso é currículo oculto também. Isso tem impactos na saúde de forma geral, de forma holística. A gente falar, por exemplo, que as mulheres negras, como impacto, a resolução final disso, elas acabam recebendo comprovadamente menos anestesia durante o parto, que existem estudos que dizem que elas são menos palpadas, de 4 vezes menos palpadas do que durante o pré-natal do que mulheres brancas. A gente vê impactos em outras esferas, a misoginia da prática médica, desses professores fazendo comentários, naturalizando essa violência. Respaldando na violência obstétrica, por exemplo, com mulheres cisgênero. Então, de fazer episiotomias que nem são indicadas em muitos casos, de fazer Cristeler, que é uma manobra que não é mais respaldada, não tem mais medicina baseada em evidências para se fazer, mas continua sendo praticada em vários hospitais. Eu só queria que vocês explicassem, você mesmo que já falou, que quem está assistindo que não é de medicina pode não entender o que é exatamente. Como é que eu explico isso? Não sei. Episiotomia é basicamente um corte que eles fazem na musculatura do períneo, dessa região aqui mais baixa, né? Entre ânus e vagina, eles cortam a vagina do lado ali para ter mais espaço para a criança. Só que isso tem vários estudos que já vem dizendo que não é nada efetivo. Na verdade, se houvesse laceração, o máximo que acontece depois é ter que fazer uma sutura, que vai ser regular. E muitos médicos têm preguiça de fazer essa suturação que é irregular. Então, muitas vezes não tem uma prática baseada em evidências para fazer uma episiotomia. Eles fazem tudo quanto é direito, né? Com consequências para essa mulher. Com certeza, porque ela vai levar pontos, podem cortar um nervo. E ela perder sensibilidade ali, ela vai ficar com uma mega cicatriz. Esse processo é totalmente oneroso para a mulher. E, inclusive, teve uma denúncia na faculdade, na nossa faculdade, que um médico, agora eu não lembro se foi do hospital universitário, eu acho que foi do hospital universitário, que ele havia feito 2 episiotomias em uma mulher. Uma já é um absurdo. Ele fez 2... Na mesma mulher? Na mesma mulher. E aí, quando estava sendo questionado, ele falou que os alunos precisavam aprender. Então, assim, a gente rompe com a dignidade de uma pessoa, violenta ela em uma expressão mais basal de violência, né? Que é lacerar, é mutilar a pessoa. E depois disso, você justifica com o aprendizado dos alunos. E o ser humano que estava ali, né? Com certeza. Você falou uma outra expressão também quando falou da violência obstétrica. Falou de um outro procedimento. O Cristeler é uma manobra que foi feita por muito tempo. Hoje não tem mais evidências para ser usada em nenhuma situação, que ainda é pior do que a episiotomia, né?
que eles ainda indicam em uma ou outra coisa, apesar de ter críticas e ter um questionamento dentro da academia a respeito disso. Mas o Cristelé é uma manobra de empurrar o feto na barriga da mãe com o cotovelo. Isso não tem benefício nenhum, não acelera o processo, né? Não tem benefício em nenhum nível, mas continua sendo feito a tudo quanto é direito em muitos hospitais. E se você questiona isso, você sofre repreensão em vários níveis, né? Já ouvi, inclusive, um professor da minha faculdade dizer em um congresso de obstetrícia que a medicina baseada em evidências tinha destruído a obstetrícia, em alusão a perder, não poder mais fazer essas práticas, que não tem benefício. Então, assim, tudo isso tem impacto real, né? Na produção de conhecimento que a gente está jogando para a sociedade. Quando a gente tem uma produção de conhecimento que é pautada em homens, brancos, cisgênero e com recorte de classe específico, eles não dialogam com a sociedade e não tem retribuição de fato. Porque as pessoas que retribuiriam, levariam todo o acúmulo da academia de volta para a sociedade, são as pessoas que não estão na universidade, que têm dificuldade de acesso. Por quê? Porque tem que trabalhar enquanto estudam e assim não conseguem. Ou porque passaram por uma condição de vida e estudaram em escola pública a vida inteira. Eu estudei em escola pública a vida inteira, mas eu tenho, assim, a noção exata de que todas as outras pessoas que estavam comigo naquele ambiente, 90% não tinha a menor perspectiva de entrar numa universidade. E as que tinham, nunca passavam em passar numa universidade pública, por exemplo. Porque é muito dissociado. Ok, você também pode acompanhar o Em Questão na internet. Vai lá em youtube.com/fmpfase. Lá você encontra as playlists de todos os programas da Fase TV. Faça a sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Você também pode mandar sugestões de temas para a gente nos comentários. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o trote e o currículo oculto nas escolas médicas. Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre o trote e o currículo oculto nas escolas médicas. Nossos convidados são a assessora da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, a DENEM, Alice Quadros, e o estudante do 3º ano de Medicina da FMP Fase, André Felipe da Rocha. Vocês sofreram trote? Sim. E como é que foi? Da recepção da minha faculdade. E assim, o trote dentro da minha universidade, ele perpassa várias instituições a longo prazo. Então, o trote ele acontece dentro das instituições transversalmente. E por que eu digo isso? Porque tem muitas instituições trotistas na minha faculdade. Tem o Show Medicina, que agora está sofrendo sanções e recomendações do Ministério Público, né? Eles tiveram perda dos espaços institucionais na faculdade por serem sexistas, por não deixarem mulheres se apresentar no palco, ser um quadro só de homens, enquanto as mulheres tinham que fazer as roupas para eles nas peças. Para além disso, rituais de violência dentro do processo seletivo do Show Medicina, né? No qual eles selecionam as pessoas que são ou não condizentes com aquele ritual de violência, e aí eu acho que esse é um dos grandes mecanismos, né, de conivência com o processo. Você estimula a pessoa a uma situação de humilhação e vê até quando ela aguenta isso, ou se ela aguentar, depois de passar por tudo aquilo, ela não vai querer contar, ela não vai querer que aquilo se exponha, né, principalmente no show, que é fechado esse processo. E aí ela acaba se submetendo ciclicamente a esse processo. Para além disso, dentro da Atlética tem uma prática de pascu, né, que eles passam pasta de dente no ânus das pessoas, e que também é uma prática de violência, né, para reiterar a hierarquia, para estabelecer conivência, para gerar essa síndrome de prudência, né, de uma pessoa que sofreu uma violência depois querer reproduzir, e tudo isso está perspassado pelas instituições. Então, uma coisa que eu escuto bastante quando eu falo sobre trote é que as pessoas, elas muitas vezes não veem
o trote não vem todo esse currículo oculto de um jeito exuberante, de um jeito explícito, né? Mas ele está colocado, e o mais importante são todas as estruturas que estão perspassadas juntas, né? Todas as coisas que estão acumulando. Não necessariamente tem que alguém sair com o dente quebrado para aquilo ser uma prática que é deletéria, não só para a formação dos estudantes, para a composição deles enquanto seres humanos e profissionais. Eu acho que o que acontece de relativização, a gente também quebra se a gente for analisar holisticamente, por exemplo, os estatutos de instituições trotistas. Se a gente vê, por exemplo, os estatutos das intermédias, eles dialogam muito com o mesmo gene, assim, a mesma gênese, que é em São Paulo. Então você vê que o Centro-Oeste copiou de São Paulo, que o Norte copiou do Centro-Oeste. Então todas essas coisas estão articuladas. É o mesmo projeto, né? É um projeto baseado nesse sentimento passional de pertencimento, na perda de crítica e tudo que foi falado previamente. E isso cria uma realidade complexa. Então, todos os elementos são importantes. Não é só o mais exuberante, o mais explícito que configura como uma violência. Todas as coisas estão configurando como uma violência e vão ter reflexos futuramente. E você, André? Então, eu vou pegar um gancho um pouco do que a Alice falou e tentar mostrar um pouco da sutileza, né? Porque é muito fácil a Alice da USP vir aqui mostrar, escancarar ali as grandes violências e muitas pessoas ficarem tipo, não, mas aqui não tem isso, aqui não acontece isso. E assim, óbvio que comparar um trote de São Paulo com um trote que acontece em Petrópolis, eles são diferentes porque os trotes eles se dão de formas diferentes em cada faculdade. Mas a lógica é a mesma. Então, assim... A ideologia da superioridade, da opressão. A questão da hierarquia, ela se perpetua. Então, mesmo que não exista uma violência da mesma forma, existe um cenário que possibilita que isso possa vir a acontecer. Então, assim, como que foi minha experiência dentro da faculdade? Aqui a gente coloca os estudantes, eles dão um trote em 2 momentos, né? Você tem o trotinho, que seria um trote pequeno, no primeiro dia da recepção institucional, depois que esses calouros vêm para a faculdade para o primeiro dia para conhecer, aí logo eles saem, são levados para um campo. Eu já vim com a minha cabeça raspada, mas pessoas que não estavam com a cabeça raspada tinham suas cabeças raspadas, colocado tinta, são feitas, entre aspas, brincadeiras, normalmente com cunho sexual ou algum tipo de humilhação, mas ali num tom jocoso, mas de brincadeira, em tese, tipo, qualquer um pode sair a hora que quiser. Eles tentam suavizar um pouco. Quem que dá o trote? São sempre as comissões do 2º ano, a gente não tem, pelo menos, uma institucionalidade, que é o 2º ano que organiza, para receber esses primeiros anos, só que existe, claro, a hierarquia muito forte, de que o 6º ano, por exemplo, quando chega no trote, pode fazer o que quiser, porque o último ano é o que deve ser mais respeitado. E no segundo momento, que acontece sempre no dia da chopada, acontecia, até uns 2, 3 anos atrás, era o trotão, que da mesma forma que a gente tem um trote pequeno, a gente tem logo em seguida um trote grande. Que esse trote eu não participei, eu só participei do trotinho, né, tipo, eu já estava na faculdade, fui levado com todas as pessoas. Rolou sim estresse, mas também não houve nem, aquela coisa, não houve nenhum dente quebrado, mas violências, o currículo oculto foi estabelecido, foi dado. E no dia da chopada você tem o trotão, que eu acho que com o passar dos anos teve cada vez menos aderência, que você tem a piscininha, que era um símbolo, eu acho que o maior símbolo, né, do poder do veterano, que seria uma piscina de plástico, que a regra é que pode colocar-se qualquer coisa desde que não seja cortante. Então, assim, excrementos, frutas estragadas, fezes, urina, tudo para que... ali para poder ser o símbolo do poder ali, de controle, de dominação daquele calouro. Só que assim, é uma coisa muito interessante de se pensar, que as pessoas que elas vão para esses cenários, que elas participam dessas coisas, elas adoram. Tipo, porque elas veem que se sentem integradas, elas acham que foi divertido, apesar de que naqueles momentos muita gente chora, muita gente se sente humilhada, mas aí rola um conflito porque acabei de passar na faculdade, rola um conflito porque... não, eu tenho que passar por isso mesmo, é importante, é um período de transição, que são todos esses mitos, né, que o trote estabelece, da integração, da brincadeira, enfim, do rito de passagem também, que a gente tem isso muito forte. Então acaba que é uma coisa que é estabelecida,
tem uma aderência razoável, não tem um pensamento crítico, e as pessoas elas simplesmente não conseguem entender a dimensionalidade disso, como que isso se perpetua, como que isso forma o nosso profissional. Como que isso, na verdade, está perpetuando essa ideologia torta, né? Então, para quem olha de fora, é muito fácil a pessoa aderir a um discurso de que não é, não, mas aqui é muito mais tranquilo, etc. Só que não é tão tranquilo assim, porque as violências são diferentes, mas elas seguem uma mesma lógica, seguem uma mesma estrutura, né? O André falou da questão da outra justificativa utilizada, a primeira justificativa utilizada da tradição, a segunda da integração. Integração, né? E é curioso que seja usada essa palavra em específico, porque ela tem uma etimologia que é uma etimologia fascista, né? Que ela faz referência a integrar, a fazer com que a pessoa se adapte dentro de um conjunto, mas não acolher. E eu acho que isso tem que ser colocado. O que a gente busca dentro de uma semana de recepção não é integrar adaptar à força, as pessoas, né? O que eles buscam é uma adaptação à força. Mas o que a gente tem que buscar, e eu acho que a gente tem que almejar, é acolher as pessoas, para que elas não sintam essa necessidade de pertencimento para participar de uma instituição que violenta pessoas, mas que elas estejam integradas dentro daquela coletividade por um projeto de coletividade, né? E que isso não impacte na formação do jeito que impacta hoje e construa uma pluralidade de pessoas que estejam engajadas dentro da universidade. Esse processo de vida em grupo é uma parte importante da universidade, mas não desse jeito violento com que se estabelece, né? Deveria ser muito mais acolhedor, deveria ter uma rede de apoio de pessoas que pudessem se ajudar, mas não nessa mentalidade, coercitiva, né, violenta. E se torna ainda mais cruel porque, na verdade, esse calouro que está chegando, muitas vezes vem de outra cidade, está morando sozinho pela primeira vez e quer muito ser aceito por esse grupo e acaba participando para ser aceito, né? E, por outro lado, o veterano, ele impõe aquilo como uma prova, né? Até onde você vai para participar desse grupo, né? Sim. Não, com certeza, né? Essa pessoa ela vem normalmente de outra cidade, ela está numa situação de vulnerabilidade, normalmente são pessoas muito novas, então acabam que ser novo já é por si só um fator, né, de dificuldade ali, de um medo. A necessidade de se adequar àquele lugar. Você chega numa faculdade, você quer ser bem recebido, você quer se inserir ali. E principalmente a falta de alternativas. Por exemplo, até aqui na faculdade até há pouco tempo a gente só tinha oportunidade a pessoa que chegava ela só recebia o trote, não tinha nenhuma outra forma de acolhimento dos alunos de uma forma efetiva, né? E isso reflete na adesão do trote, reflete exatamente de reforçar essa lógica de que eu fui no trote, então eu fui acolhido. Não foi. Eu sempre faço essa pergunta para os calouros, né? Você que foi no trote, quantas amizades você fez ali com veteranos? Quantos veteranos, por exemplo, ofereceram material? Quantos veteranos você conseguiu o telefone? Quantos convidaram você para sair depois? Eu acho que fica muito claro essa questão de para quem é o trote. É simples, assim, na questão da própria cerveja. Chega o calouro e ele sofre uma coerção para poder pagar cerveja para seus veteranos, né? É uma questão cultural ali. Quando você quer receber uma pessoa bem, a lógica seria o contrário, né? Eu pergunto isso. Quantos veteranos ofereceram para pagar cerveja para você? Quantos veteranos se propuseram a gerar um acolhimento, a gerar fazer você se sentir confortável, se sentir pertencente? Mas em contraponto a isso, quantos veteranos cobraram cerveja de você? Quantos veteranos pediram para que você pagasse cerveja para eles, sabe? E essas práticas, elas são fomentadas pelo medo, né? O medo de represálias, inclusive de ser banido do grupo e de sofrer retaliações, né? Sim, o sentimento de pertencimento, essa necessidade de se integrar, né? De buscar um grupo. Isso está colocado, assim, eu acho que é uma das grandes inseguranças é sofrer ostracismo. E muito desse discurso é usado para violentar as pessoas. No show Medicina, para evitar que as pessoas saiam e falem, denunciem o que acontece lá dentro, eles usam o discurso do você vai cometer suicídio social, você vai se isolar.
E esse discurso, ele é muito um discurso do medo, né? O discurso que Tom Zé retoma. É de justamente você criar um medo da pessoa, de sofrer ostracismo, de não encontrar um grupo dentro de um espaço em que é novo para ela, que é uma experiência de construção da maturidade dela, né? Uma transição na fase de muitas pessoas. Dentro da nossa sociedade, a academia, a universidade acaba sendo um momento de amadurecimento para muita gente, né? Ou uma passagem para a vida adulta. E aí você coloca dentro dessa perspectiva a possibilidade de isolamento dessa pessoa, isso é muito perverso, né? E aí muita gente se submete a isso. Tanto que você falou dessa situação da cerveja, na faculdade, por muito tempo a faculdade disponibilizava, né? Havia o centro acadêmico ou a atlética pagava a cerveja dos calouros, mas eles, mesmo pagando a cerveja dos calouros, os veteranos sempre faziam os calouros irem, porque os calouros não pagam, né? Irem lá e pegarem cerveja de graça para eles e voltarem. Então, assim, é esse estabelecimento de hierarquia e essa coisa de relação de poder constante, né? Essa violência constante. E essas práticas se alimentam do medo e do silêncio, né? O silêncio mantém ali a coisa escondida, fortalecendo e mantendo sempre. Você desafiou isso e não foi no trote. Então, sim, mas foi uma questão, acho que, de bom senso, né? Quando o assunto é trote, eu tento colocar nessa perspectiva. Falar de trote é falar de uma questão de bom senso. São várias pessoas que eu não conheço, que estão colocando numa situação vexatória, humilhante, numa perspectiva de acolhimento que eu nem sei se eu quero ser acolhido por ela, de uma amizade que eu não sei se eu quero ser amigo dessas pessoas. Me colocar numa situação de uma piscina que, enfim, nojento, que, sei lá, qualquer pessoa, qualquer perspectiva de bom senso, você entende que isso é errado, que isso não faz o menor sentido. E, assim, acabou que não tive perseguição, outras pessoas também não quiseram ir. Valeu a pena enfrentar esse sistema, sim, pagar para ver? Sim, porque acaba que a gente desmistifica um pouco. Eu acho que eu fui de uma turma que teve muito pouca adesão ao trote, ao trotão, né? Acabou que depois ele entrou em decadência. Hoje em dia a gente já não tem mais a piscina. Essa piscininha, né? Ela é uma coisa que hoje em dia não acontece mais. Mas aí que está a grande questão, né? Eu acho que o debate ele tem que ser feito exatamente por isso, porque não é uma questão superada. Existem ainda pessoas que passaram por esse processo, né? Que acham que é legítimo e que ainda estão aí seguindo a mesma lógica, e nada me garante que no final desse ano, que ano que vem, que daqui a 5 anos, que seja, que isso não volte a acontecer de novo, entendeu? Eu acho que não... Tem que combater essa cultura. Eu acho que o trote aqui da nossa faculdade, ele vem sofrendo um processo de diluição, assim, ele vem se tornando cada vez mais sutil, ele vem se tornando cada vez mais leve, ele vem sofrendo um processo contrário. Mas ele ainda existe, a lógica de hierarquia ainda existe, a perpetuação da violência ainda existe, o currículo oculto ainda existe. Então é um campo perfeito para disseminação da ideia fascista, para disseminação de uma série de violências. Falar de trote é necessário, é urgente. E tem que tirar do silêncio, sim, da sombra, né? E essa questão do silenciamento, ela pode acontecer também pelo medo ali, direto, pela ameaça, mas muitas vezes o silenciamento ele acontece pela ausência, sabe? Das pessoas simplesmente não gostam, se sentem mal, mas também não se sentem responsáveis por isso. De que muitos alunos... É muito comum você encontrar pessoas que não gostam do trote, mas que é muito difícil encontrar pessoas que falem disso publicamente. Pessoas que se posicionem. O que eu acho que é importante colocar aí, né, é que muita gente acredita nessa falsa neutralidade. Não existe neutralidade. Seres humanos são seres políticos, qualquer ato que você faça, mesmo pela omissão, é fazer política. Fazer política é tudo na sua vida. De tomar a decisão se você vai pegar um carro ou um ônibus é uma decisão política per se, sabe? Qualquer decisão que perpassa a nossa vida é uma decisão política. E inclusive se omitir. Se omitir é uma decisão política que vai fortalecer o quê? A hegemonia, o que está colocado, o que já está estabelecido. Então muitas pessoas que se colocam como esse corpo inerte, né, de dizer, não, eu sou neutra, não quero me juntar com isso, está sendo conivente com essa estrutura e está sendo mantenedora, né? Porque o que acontece? Eu não acredito, e de longe eu vejo isso, que a maior parte das pessoas tem uma mentalidade perversa ou que elas
realmente achem super divertido, sádico fazer aquelas brincadeiras. Eu acho que isso é uma pequena porcentagem do grupo. Só que tem uma grande massa, um grande conjunto de pessoas que se isenta, que faz política pela omissão e acaba corroborando, acaba reiterando essa estrutura, né? Fazendo a manutenção da hegemonia, que é esse discurso violento, todas essas estruturas. Então, eu acho que o que é importante é romper o silêncio. Romper o silêncio em diversos níveis. Não só das pessoas denunciarem as violências que elas sofrem, né? Isso foi um processo muito desgastante dentro da minha faculdade. Depois que eu vi a CPI dos trotes nas universidades paulistas, muita gente depois, houve uma perseguição política muito grande, houve um ataque individual, pessoalizado muito grande. O Show Medicina fez quadros atacando pessoas em específico. A gente teve ostracismo, teve várias consequências que podem ou não acontecer, né? Mas essa ruptura do silêncio, essas pessoas falarem abertamente o que estava colocado, porque a universidade, né, como a gente estava falando, a hierarquia ela se estabelece dentro da graduação, mas ela se mantém por corpo burocrático da universidade, né? Muitos dos alunos da universidade vão virar professores. Depois vão fazer mestrado, blá blá blá, e vão continuar lá, e com a mesma ideologia. Então, assim, o corpo burocrático, muitas vezes o que a gente vê de resposta da universidade é violência institucional. É naturalização dessas coisas e não tomar uma postura crítica frente a essas coisas. Inclusive, na semana de recepção da 103, que foi a turma do primeiro ano quando eu estava no segundo, o diretor falou que os problemas se resolviam em casa. Justamente numa alusão de que a gente não poderia debater aquilo ou medializar, porque isso mancharia o nome da instituição e é só isso que eles se preocupam. Então não, isso é importante, romper esse primeiro silêncio, né? Romper isso e dar a cara a tapa, por mais oneroso que seja para algumas pessoas, né? Ou se todo mundo dentro de um projeto de coletividade se ajudar fazer isso, você rompe o ciclo e aí turmas melhores vêm e um pouco de debate mais crítico, abre-se a possibilidade, por exemplo, na minha faculdade, a gente tinha um histórico de centros acadêmicos extremamente reacionários, com discurso conservador, aliado ao show medicina, aliado às violências que aconteciam na Atlética, e aí, esse ano a gestão é uma gestão progressista, é uma gestão que se posiciona contra o trote publicamente, contra as deliberações do show medicina, enfim, várias outras coisas. E esse processo ele foi oneroso para algumas pessoas, mas ele foi muito importante. E tenho certeza que se todas as outras pessoas que se dizem neutras tivessem se posicionado também contra, com certeza não haveria perseguição política e a gente superaria essas condições muito mais facilmente. Ok, você também pode acompanhar o Em Questão na internet. Vai lá em youtube.com/fmpfase. Lá você encontra as playlists de todos os programas da Fase TV. Faça a sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Você também pode mandar sugestões de temas pra gente nos comentários. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o trote e o currículo oculto nas escolas médicas. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre o trote e o currículo oculto nas escolas médicas. Nossos convidados são a assessora da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, a DENEM, Alice Quadros, e o estudante do terceiro ano de Medicina da FMP Fase, André Felipe da Rocha. A gente estava falando, né, do calouro, o termo calouro, na verdade, é colocado como um carimbo que tira a individualidade dele, transforma ele num objeto, né? Por outro lado, o termo veterano vem da questão da hierarquia militar, né? Inclusive, durante a ditadura, os trotes foram fortalecidos, né? Fortalecidos. Se a gente analisa, por exemplo,
durante a ditadura, houve financiamento de algumas instituições trotistas. Inclusive, as intermédias foram financiadas durante a ditadura massivamente. Isso dialoga com o projeto político, né? Muitas vezes o que o autoritarismo desses grupos faz é uma desmobilização, desarticulação das pessoas, o discurso passional, tirando a crítica das pessoas à relação da sociedade, né? Que, como reitero exaustivamente, eu acho que é importante, é compromisso da universidade formar pessoas críticas para a sociedade, né? Para viver em sociedade é importante ser crítico, é o papel cível. E dentro desse contexto... Só assim se transforma, né? Só assim se transforma a realidade. A gente busca um contexto que seja melhor para todo mundo, né? Mas o que foi colocado e foi reiterado durante esse período de exceção foi justamente financiamento dessas estruturas por um objetivo. Eu não acho que foi alguma coisa ingênua. Não acho que tenha sido... não, nossa, vamos injetar dinheiro aqui em umas instituições que acabaram de ser criadas, foram criadas há uns 20 anos, e aí 30 anos, e aí agora a gente vai dar um burst nelas para elas reiterarem esse discurso que eu nem sei qual é. Não, com certeza sabiam qual era, tinha um projeto político muito evidente, e isso foi muito importante para a construção da sociedade que a gente tem hoje, né? Qual foi o regime que estabeleceu o vestibular, qual foram os mecanismos que levaram a isso, a que grupos foi destinado e qual era o interesse disso. Eu acho que tudo isso dialoga. E aí a palavra veterano vem muito nesse sentido, né, de tudo que a gente já falou, dessa hierarquia latente, da mentalidade da superioridade, esse remonte do eugenismo, né, de buscar pessoas melhores, superiores, que é a grande lema das atléticas, ou pelo menos está no estatuto de muitas delas. André? Então, apesar pode parecer um pouco contraditório, né, quando a gente está falando de veterano, apesar de eu assumir uma postura pública, né, contrária ao trote, uma das minhas preocupações, ela sempre vem no sentido de tentar não demonizar esse veterano, de tentar não demonizar esse trotista, né? Porque, como a Alice já colocou antes, não é a maioria que tem essa violência, que tem esse desejo de causar o mal ao outro, né? A grande massa, ela está ali porque existe um sistema que permite que elas estejam ali de uma forma crítica, né? É o que a gente fala da banalidade do mal, né? De que você não precisa ser necessariamente uma pessoa ruim para fazer a maldade. É só porque você não consegue enxergá-la. Ali a gente falando da questão do calouro, né? Que na faculdade usava-se, né, muito a expressão do calouro burro, né? De chegar o veterano pro calouro e perguntar qual é o seu nome. E esse veterano responde o nome e fala, não, seu nome é calouro burro. E isso dentro da prática trotista. Qual é o significado disso? Acho que essa é a grande questão que as pessoas não pensam, né? É reificação, né? Você tira a identidade daquela pessoa, você nega o nome daquela pessoa e coloca ela enquanto um... Objeto. Não é um objeto, nem é um indivíduo, é um calouro burro, né? É uma coisa muito menor. E quando você transforma aquela pessoa em um objeto, quando você tira a identidade dela, é muito mais fácil de praticar uma violência. E praticar uma violência que às vezes você não consegue enxergar como uma violência, sabe? Você olha para aquelas pessoas e você não vê elas como pessoas, você vê ela como vários calouros burros e o calouro burro tem que sofrer. Mas isso também não significa que essas sejam pessoas ruins, sabe? Eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que eu gosto, que vão no trote, que gostam do trote, que reproduzem a lógica do trote. E isso não significa, sabe? Que só significa que elas estão reproduzindo de forma crítica. São pessoas que não estão conseguindo enxergar. Sim, e por isso que está por trás disso. O debate. E é legal a gente fazer esse... E as consequências disso. Sim, e é legal a gente fazer engaixar aqui a questão da tradição. Porque a banalidade do mal, ela só acontece porque existe o vazio do pensamento. Porque as pessoas não refletem sobre isso, porque existe toda uma estrutura que não permite, que é um tabu, refletir ou minimamente questionar. Mas é interessante ver como que todas essas estruturas totalitárias, elas existem e elas se encaixam, né? A lógica da tradição, ela é estabelecida para que você não discuta o trote. Não discutindo o trote, você permite o vazio do pensamento, que permite uma estrutura totalitária de banalidade do mal que se retroalimenta, e que acaba gerando comportamentos antiéticos e problemas a longo prazo durante toda a formação do futuro médico, inclusive quando ele chega na residência, né, aquela prática do residente mais antigo, obrigar o novo residente a dar plantão no lugar dele, né? Sim, o assédio moral é uma das maneiras explícitas, né, dessa violência da hierarquização que já se estabelece muito cedo na graduação.
Mas eu acho que existem outros diversos impactos. Eu acho que a formação do profissional de uma mentalidade biologicista, unicausal, que não consegue ver a pluralidade de várias coisas, não consegue entender, por exemplo, determinação social do processo de saúde e doença, não consegue entender a complexidade do que é a relação em sociedade e de como é que acontece o adoecimento ou esse processo de adoecimento das pessoas. É um profissional que vai ser tecnicista per se, que não vai saber dialogar além disso, não vai ter esse abismo empático, né, que a gente falou, de não conseguir lidar com as outras pessoas em uma relação verdadeira, em uma busca verdadeiramente empática. Numa não mentalidade... se consegue uma formação humanista mesmo? Não conseguem. O que a gente vê dentro da graduação é que eles nem almejam isso. O que eles almejam é a humanização como se fosse um plus, assim, da formação. E o que é ridículo. Porque você não consegue fazer um bom atendimento se ele, em algum nível, ele é desumanizado, né? Se ele reifica as pessoas, se ele violenta de alguma forma. Então, você vê como isso é mantido. Porque os professores que mantêm isso foram professores que foram alunos e estavam dentro dessa estrutura. E aí a gente vê também a verticalização. Um profissional que passou o tempo inteiro da graduação sendo idolatrado, sendo colocado como o melhor, que já veio de uma realidade muito peculiar, de benefícios, de privilégios, e não tem a capacidade de autocrítica, porque isso foi minado ao longo do tempo. Quando ele chega no paciente, é muito difícil que ele tenha uma relação que seja verdadeiramente horizontal. Ele vai ser sempre o médico de jaleco sentado atrás da mesa que vai dar a receita. Ele nunca vai ser um médico que vai entender a realidade de fato, ou que vai ter uma conversa empática no mesmo nível de compreensão, no mesmo nível de diálogo. Ele não vai construir o processo terapêutico, como a gente fala, dentro das condutas mais modernas, de falar de medicina, né? De construir o processo terapêutico com o paciente. De ouvir a opinião do paciente sobre o tratamento. Com certeza. De possibilitar escolhas para esse paciente também, né? Isso não é colocado. Uma coisa que é interessante que você colocou, de possibilitar escolhas, uma coisa que eu vejo muito, e tem um autor americano que fala sobre isso, é a retirada de autonomia. Esse lugar de superioridade, ou de dita superioridade dessas pessoas, né, da profissão médica, que é colocada como um sacerdócio dentro da graduação, leva as pessoas a longo prazo quando se depararem, por exemplo, com pessoas que estão em fase terminal, em cuidados paliativos, a não entender os limites da autonomia, não entender que eles têm que dar autonomia para as pessoas, que as pessoas têm autonomia de decidir o que é melhor para elas. E muitas vezes o médico não sabe fazer isso. Ele tem qual postura? A postura de outorgar uma conduta, de impor um tratamento, porque ele estudou 6 anos. E aí ele nega todo o conhecimento que foi produzido. Inclusive, isso acontece muito se a gente analisa outras sociedades com outras culturas, né? Médicos, quando vão falar sobre, por exemplo, questões indígenas, não conseguem se inserir dentro daquele contexto de debate, e muitas vezes outorgam tratamentos aos quais as pessoas nem acreditam e menosprezam os conhecimentos adquiridos e perpetuados por essas pessoas, né? Que foram construídos daquelas pessoas. Foi um conhecimento que elas acumularam e elas foram produzindo, etc. E eu não acho que isso seja ignorável. Mas dentro de um conhecimento positivista, que é o que a gente tem, né, é ignorável. Porque é essa mentalidade que está naturalizada dentro da nossa formação. E a gente não fomenta a crítica dentro do grupo dos estudantes. E aí, quando você chega na estrutura mais geral, quando você chega na residência, isso se perpetua, né? É a mesma coisa de sempre. Os mesmos discursos, pessoas vão pegar plantão castigo, como você falou, né? Isso é muito comum dentro de outros lugares. Isso tem impacto, por exemplo, na saúde mental dos estudantes, que os estudantes de medicina são os que mais adoecem de problemas da ordem de saúde mental. E por quê? Por causa de toda essa violência. Inclusive, existem professores que dizem que... um professor da clínica da minha faculdade diz que diamantes são feitos sob pressão, justificando todo o assédio moral e violência que ele outorga aos alunos. E aí eu pergunto, nós somos seres de carbono, sim, mas nós somos seres inorgânicos?
Não, a gente tem uma complexidade muito grande para se gerar vida. Se você gera estresse em uma célula, mesmo no conhecimento mais positivista e organicista, ela vai morrer, ela vai encaminhar para sinalização de apoptose. Então não faz o menor sentido você fazer esse paralelo. Mas na mentalidade, numa mentalidade violenta, autoritária, faz sentido. E a gente tem que romper com isso, né? Senão a gente não altera a correlação de forças. E chegamos ao ponto, então, de como romper com isso. Que estratégias podem ser usadas? Quais os caminhos? Trazer luz, falar sobre o assunto. Então, a gente estabelece algumas coisas, né? Retomando tudo que foi dito até agora. Primeiro ponto é entender que o trote não é só o trote, né? Que o trote, ele é o início de uma série de estruturas que vão formar um médico, que vão formar um perfil de médico, que vão formar um médico que tem determinadas condutas. Bom, entender que o trote, os problemas dele, entender que ele inicia faz parte desse currículo oculto aí. Entender que o currículo oculto acontece ao longo da graduação, em todos os momentos, né? O tempo todo a gente está recebendo ali uma carga de currículo oculto que vai determinar o perfil de médico que vamos ser. E o problema é exatamente quando as pessoas recebem esse currículo oculto, elas não sequer entendem que aquilo dali é problemático dentro de uma estrutura de sociedade, sabe? Você tem um professor fazendo comentários machistas e que ninguém vê aquilo como machista. E se vê, entende que aquilo é uma brincadeira, porque não consegue entender que ali na frente isso vai se materializar dentro de uma violência obstétrica, sabe? De uma episiotomia que não tem necessidade nenhuma. Não consegue entender que você fala dentro de sala de aula que mulher negra é mais resistente, que aguenta menos dor, se resulta sim em estatística de que mulheres negras recebem menos anestesia, sabe? Existe uma materialidade, a gente não está falando isso daqui por falar. Uma vez, quando uma amiga minha questionou esse professor, que eu cheguei a comentar, que falou que a medicina baseada em evidências destruiu a obstetrícia, ela questionou uma prática como violência obstétrica. Ele perguntou o nome dela e falou que eles iriam se ver na residência, no internato. O que mostra, né, justamente essa perseguição, justamente de pessoas que têm crítica. Como combater, então, tudo isso? Eu acho que isso passa, primeiro, por romper com essa alienação das pessoas, com entrar na faculdade, esse enaltecimento do ego. A gente tem que parar de tratar pessoas que ingressam na universidade como se elas fossem infantis. Elas não são. A gente tem que tratar com maturidade. A gente está formando pessoas que vão ser profissionais, que são indivíduos e, como indivíduos, tem que ter um pensamento crítico. Então, estimular essa crítica, fazer espaços para debater isso, para questionar essas coisas, entender que todas essas violências e que tudo isso que está dado, ele não é um processo individual, mas um processo cultural e se dá pela permeabilidade de um certo debate no grupo. Então, combater as opressões é uma medida eficaz. Por quê? Porque aí a gente questiona coisas que estão construindo essa permeabilidade à violência. Se a gente não debate machismo, a gente cria uma situação como a nossa sociedade de cultura do estupro. Mas se a gente coíbe essas práticas, a gente traz o debate, faz enfrentamento, a gente consegue romper com isso. Para além disso, eu acho que a gente tem que fazer enfrentamento das instituições trotistas, porque é uma necessidade básica para romper com essa alienação, romper com a banalidade do mal, né, com esse processo de perda de crítica, lutar em esferas nacionais das CPIs, né, que é essas coisas que rompam-se o silêncio e que sejam denunciados os casos de violência, que criem-se ouvidorias dentro das universidades para que a gente consiga denunciar todas as violências e todo o currículo oculto que está perspassado na nossa formação, né? Professores fazem comentários que vão hegemonizar, naturalizar e banalizar raciocínios. Eu acho que tem uma gama de coisas que a gente pode passar o dia aqui falando, mas eu acho que o principal é a gente fomentar esse pensamento crítico das pessoas. Porque se a gente não fomenta um pensamento crítico, a gente cai no que todo mecanismo de alienação cai, né? Que é formar pessoas que vão ser uma massa de manobra no processo, não vão se entender participantes ou construtoras da sociedade, vão ser mantenedoras da hegemonia. A gente tem que romper com a hegemonia. E romper conscientemente, romper com luta, porque é assim que as coisas se dão, né? Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação de vocês, André e Alice. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.